eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Eu nunca tive sentença anulada. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o PRONASSE. É evidente que nós estamos aprimorando o PRONASSE, corrigindo o PRONASSE, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei. O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o PRONASSE é uma lei votada por esse Congresso que nunca foi revogada. Então, nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Nós temos que aplicar a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou um novo decreto, que é o PRONASSE 2, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse decreto, editado pelo presidente da República no dia 15 de março, é o decreto 11.436, que é o novo PRONASSE. Ali está a senhora coordenadora do PRONASSE, a advogada doutora Tamires Sampaio. Tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo PRONASSE. E ele não pode, obviamente, ser descartado, porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. O senhor pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente, nós temos uma diferença. Quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime, que não produziu resultados importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em 4 ou 5 projetos que eu mencionei aqui: Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto, 3 projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os estados. Então, realmente são estratégias diferentes. Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINs, ADC, ADPS, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINs propostas lá. ADINs que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira. O autor do projeto está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo. O projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali, 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o projeto é de autoria parlamentar. Agora, nós estamos, evidentemente, dialogando com o parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda. Não tem nada de eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque senador, não, ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Eu estou falando.
nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, mas da forma o senhor vai interferir. Falou, eu acho que foi muito Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas... Não... Mas é eu que vou... Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Qual foi a pergunta esquisita? Assim como o senhor... Eu tratei bastante com respeito. Tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. E eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve reapreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok.